estamos aqui com o Fábio, ele é gerente da empresa Novo Milênio Uniformes e vai compartilhar um pouquinho com a gente sua experiência na seleção e gestão de profissionais na confecção. Bom dia, Fábio. Bom dia. Fábio, qual o passo a passo que você utiliza para o processo seletivo? Então, os passos são os seguintes. Primeiro a gente faz o levantamento da necessidade, do que a empresa vai precisar para buscar esse profissional no mercado. Em seguida a gente monta a divulgação da vaga diretamente por meio de redes sociais, através de grupos de WhatsApp, através de grupos de Facebook que divulgam vagas, ou através de um processo seletivo com agências de RH. A gente acaba contratando 2 ou 3 agências de RH para divulgar essa vaga. Depois a gente começa a receber esses currículos, faz a triagem desses currículos e chama alguns para entrevista, né? Vai descartando alguns, é claro, e vai chamando para entrevista. Depois da entrevista a gente faz aqui uma planilha com quem foi os melhores na entrevista, faz essa seleção e aí sim chama para fazer os acertos de contratação. Obrigada. Quais são os desafios específicos que você enfrenta ao contratar para esses setores, né, da sua necessidade? E como você procura superar esses desafios? Desafios específicos na confecção, o grande desafio, que eu acho que é de todas as áreas, é achar profissional qualificado para as funções, né? Principalmente no nosso setor de confecção, costureira e talhador. São 2 mãos de obras um pouco mais escassas no mercado. Então, o que a gente tenta fazer? Durante o processo de seleção, a gente tenta definir ali alguns perfis que a gente acha que são de bom aprendizado. Alguém que já tem um pouco de experiência num setor abaixo desse, por exemplo, de costureira, alguém que já foi auxiliar de costura, ou na parte de talhação, alguém que foi auxiliar de talhação. Então, identificando esse perfil que teria um bom aprendizado, nós contratamos essa pessoa, fizemos a proposta para que eu possa ensinar, né, disponibilizar o treinamento para tornar essa pessoa uma técnica nessa função. Tendo em vista que achar o profissional já qualificado está bem difícil. Quais os métodos de avaliação, como testes práticos ou avaliações situacionais, você acredita que são mais eficazes para avaliar as habilidades de um candidato? O teste prático é essencial, né? Eu não consigo avaliar apenas na entrevista uma função técnica como de costura ou de talhador. Então a gente propõe. Nossa empresa tem uma particularidade que a gente não está mais contratando via CLT. Então, como eu contrato profissionais via MEI, então nós temos um sistema diferente de teste. Então eu contrato esse profissional, faço um pequeno contrato de experiência e a gente avalia aí dentro de uns 30 dias se esse profissional ele vai se adequar às funções que ele disse ali na entrevista que consegue, né? No caso do CLT, a gente faz um teste prático de algumas horas ali, por exemplo, uma costureira, eu peço para que ela monte uma peça piloto, para mim ter a noção do percentual de costura que ela tem conhecimento. E depois a gente faz o contrato de experiência de 3 meses, que é o padrão do CLT, né? E aí, dentro desses 3 meses, a gente consegue avaliar se ela foi bem e se não foi. As áreas administrativas, isso tem um pouco mais de dificuldade, porque eu tenho muitas funções periféricas, né? E eu preciso aí realmente ter um pouco mais de tempo para fazer essa avaliação. Mas o teste prático sempre é a melhor forma de avaliar. Como você lida com candidatos que têm habilidades fortes, mas podem precisar de desenvolvimento em alguma área? Durante a entrevista, a gente tenta identificar esses candidatos, né, que têm esse potencial demonstra ali uma vontade de aprender, né? Então, e a gente oferece treinamentos para que ele possa se desenvolver e tornar-se um profissional, né? Então esse é o método que a gente usa aqui na confecção. Quais são, assim, pode citar para mim 3 perguntas que você costuma utilizar no processo seletivo? A gente faz a forma de entrevista, a gente
primeiro deixa o candidato, a gente pergunta para o candidato, né, para ele se apresentar. Então, ele faz a propaganda dele para que a gente não induza as respostas deles de acordo com o que a gente já apresentou à empresa, né? Então, primeiro ele se apresenta, daí de acordo com o que ele se apresenta, a gente faz algumas perguntas. Geralmente perguntas relacionadas a como é o trabalho dele em grupo, como é o trabalho dele com alta demanda, ou como é o trabalho dele também diante de metas, né? Aqui na empresa a gente oferece algumas metas de produtividade individual e metas de produtividade coletiva. Então a gente busca no candidato ver como ele vai reagir a esse tipo de trabalho aqui na empresa, né? Como eu falei também, como a gente contrata por MEI, então tem algumas coisas que são diferentes de uma contratação habitual. Então a gente faz várias perguntas relacionadas a esse tipo ao MEI, né? Fábio, você falou sobre a contratação via MEI. Quais os critérios que você considera essenciais ao selecionar um profissional que atuará como MEI? Além da parte técnica, que aspectos comportamentais e profissionais você avalia? Então, como o profissional MEI ele não tem um vínculo empregatício, então a gente tem que criar algumas linhas de abordagem, né, e de contratação para que o trabalho ande corretamente. Então, para avaliar ele, eu vejo sempre a questão comportamental, o comprometimento, a responsabilidade, né, como é que a organização dele, se ele já fez algum trabalho contratado via MEI, como é que foi o relacionamento dele com a outra empresa. A gente pergunta sempre sobre proatividade, como é que é a comunicação dele, porque como a gente vai precisar fazer algumas mudanças durante o processo, então eu preciso que a pessoa seja muito comunicativa, né? E que ela entenda perfeitamente como é esse trabalho via MEI e não o trabalho CLT. Como você garante que os profissionais contratados via MEI estejam alinhados com a cultura da empresa, mesmo sem o vínculo empregatício tradicional? Então, a gente faz um treinamento, né? Nós temos uma pessoa responsável por trazer esses funcionários no primeiro dia, a gente chama de integração. Então, é passada a cultura da empresa, é passado tudo que a questão de visão, de missão da empresa e as regras básicas da empresa. Tanto para quem é CLT quanto para quem é MEI, as regras dentro da empresa elas são as mesmas. Então, a gente também faz um contrato bem alinhado com todas essas regras e com a expectativa que a gente tem do funcionário, do MEI, né, que vai trabalhar. Então, ali no contrato está bem descrito as atividades que ele vai realizar, qual a expectativa de produtividade que a gente tem e qual a demanda que ele precisa entregar. Quais são os principais desafios legais e operacionais ao trabalhar com a contratação de MEIs? E como a empresa lida com esses desafios? Então, a grande dificuldade de você contratar por MEI é a questão de estabilidade, a questão de... O funcionário hoje está acostumado com o CLT, porque ele tem ali o FGTS, ele tem as férias, tem o 13º. Então, a gente adotou aqui na empresa uma política de bonificação. Então, assim, eu não tenho 13º e férias para MEI, mas eu tenho uma política de chegar no final do ano, se ele trabalhou dentro de certos parâmetros, a gente tem uma gratificação natalina, que substituiria, então, o 13º. Na questão legal, como é bem difícil de algumas pessoas abrirem o MEI, conseguirem emitir as notas fiscais, nós temos uma pessoa dentro da empresa que dá essa assistência. Então, a pessoa abre o MEI para esse candidato novo, a pessoa ensina todos os parâmetros ali da questão de notas fiscais e também dá um apoio jurídico. A nossa contabilidade também está preparada para dar um apoio jurídico para essas pessoas. Então eles têm todo um suporte jurídico e fiscal para que tanto o contrato quanto as questões de notas fiscais sejam bem feitas e na hora certa. Muito obrigado, Fábio, por compartilhar essas informações tão importantes sobre gestão de pessoas. Eu que agradeço a oportunidade de a gente estar compartilhando, né, esse modelo nosso de contratação.
E fico à disposição também de mais algumas perguntas, e se você tiver algum candidato que queira nos indicar, nós estaremos avaliando o currículo dele. Obrigada.